boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Enem 2017 será em 2 domingos e não terá mais ranking das escolas. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu a cobrança de empréstimo de servidor que está com o salário atrasado. Os detalhes você confere com a gente agora, aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. Vocês lembram que o MEC, o Ministério da Educação, abriu uma consulta pública para saber o que é que seria necessário mudar em relação à realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem? Portanto, foram colhidas aí as sugestões e hoje o MEC anunciou as novidades para o Enem deste ano. Quem tem os detalhes, claro, é a nossa repórter especialista aqui em prestação de serviços na área de educação, Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Pois é, pela primeira vez, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai ser aplicado em 2 domingos seguidos. A prova será nos dias 5 e 12 de novembro. A mudança é resultado de uma consulta pública feita pelo Ministério da Educação. Até o ano passado, o exame era realizado em um final de semana, sábado e domingo. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, a mudança favorece os candidatos ao dar mais tempo entre uma prova e outra. Confira o que ele disse. As mudanças garantem mais tranquilidade para os estudantes, que terão mais espaço entre uma prova e outra, e ao mesmo tempo resolve uma questão histórica dos sabatistas que tinham a condição muito desumana de ficarem confinados, aguardando o pôr do sol para iniciar a aplicação da prova, além de aspectos relativos à segurança. A gente amplia a segurança da aplicação das 2 provas, tendo em vista esse espaço de 2 domingos. Em relação à gratuidade, também há mudanças, viu? O candidato que pedir o auxílio deve informar o número da identificação social na hora de se inscrever. E quem conseguir o benefício, mas faltar ao exame, vai perder essa gratuidade no Enem em 2018, a menos que apresente um atestado médico. Este ano também não haverá mais o resultado do Enem por escola. E algo curioso, viu, Rosiane? Nessa consulta pública, foi perguntado se os candidatos gostariam de fazer o exame pelo computador, mas a maioria preferiu continuar fazendo a prova no papel mesmo, o que na avaliação do ministro Mendonça Filho foi uma surpresa. Para ele, isso é consequência do medo em relação à segurança das provas. E o edital do Enem 2017 vai ser publicado no dia 10 de abril e as inscrições serão feitas entre os dias 8 e 19 de maio. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves, que daqui a pouquinho volta com outras informações. E já que a gente está falando de educação, eu vou trazer uma boa notícia. Quem vai contar os detalhes é Mariana Jungmann, que já está aqui ao meu lado, porque houve uma decisão para dar isenção, no caso da venda de livros eletrônicos, isenção de impostos. Mariana Jungmann, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que os livros eletrônicos digitais não podem ser tributados. Foi analisado um recurso apresentado pela União e pelo governo do Rio de Janeiro, que queriam taxar esse tipo de publicação, esses livros digitais, e o Supremo decidiu que eles não podem ser taxados aí, assim como não podem ser taxados os livros de papel. Eles são isentos de tributação, os livros de papel, e o relator dessa ação, o ministro Antônio Dias Toffoli, ressaltou que essa é uma medida para democratizar o acesso a esse tipo de publicação, aos livros, e que durante muito tempo a taxação exagerada sobre os livros de papel, sobre o papel, foi utilizada como forma de censura. Então, isso também deve se estender aí aos livros digitais, Rosiane. E a notícia é melhor ainda porque os leitores desse tipo de livro também estão isentos de tributação. Não os tablets e telefones celulares, mas os leitores digitais, aqueles específicos para esse tipo. São os livros eletrônicos, aqueles equipamentos de livros eletrônicos. Exatamente, que são chamados de readers, né? Eles também vão estar isentos de tributação, o que pode significar aí que o preço deles vai cair no mercado. Isso é uma boa notícia, até porque a gente sabe que cada vez mais tem uma geração que opta por essa leitura digital, em vez do livro em papel. A gente vê muito, principalmente entre adolescentes,
a faixa aí dos 20 aos 30 anos, cada vez mais isso, porque facilita. Você, no mesmo leitor, você tem vários livros, em vez de estar carregando um monte de livro. Agora, eu confesso, viu, Mariana, eu não abri mão do meu livro em papel, de jeito nenhum. Eu também prefiro, acho mais confortável a leitura no livro de papel. Eu gosto de sentir o cheiro do papel, pegar, sentir o papel, mas enfim, que bom que neste caso não vai ter cobrança de impostos. E aí eu fui pedir a opinião, né, dos nossos seguidores em redes sociais e recebi várias manifestações no Twitter. Separei algumas das mensagens para saber o que as pessoas tinham achado em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente tem aqui, por exemplo, uma opinião que é do Leandro Alves. O Leandro Alves, ele diz que considerou excelente e afirmou que cultura deve ser estimulada ainda mais sendo ecologicamente limpa. Isso foi a avaliação do Leandro Alves. E o Paulo Silas ressaltou que é bom que a decisão reflita diretamente no preço final dos produtos, que agora não tem mais desculpa, foi a opinião dele. Eu ainda olhei agora há pouco para ver se tinha mais algum comentário, tinham vários, mas aí tinha um, por exemplo, o Paulo Wilde, que ele ressaltou que livros em revistas em papel já tem, né, essa isenção e que, portanto, é natural que também seja estendido para os livros eletrônicos. E teve um seguidor que ele não considerou correto isentar impostos, isentar essa tributação, não no meio da crise financeira que se enfrenta no país. Mas ele foi voz isolada em relação a essa manifestação nessa consulta que eu fiz hoje. Eu aproveito para ressaltar a você que você pode nos mandar mensagem no meu Twitter, @RoseanneKennedy. Mariana, repete para a gente o seu. Mariana recém começou a usar mais intensamente aí o Twitter, né? Justamente para fazer esse contato mais direto com você. O meu Twitter estava parado, mas já foi retomado. Ele é @MariJungmann, Jungmann com G mudo e 2 N's de notícia no final. E agora a gente vai para a redação da Agência Brasil conversar com o Marcelo Brandão, que tem várias notícias aí que circularam nos corredores do poder, mas de assuntos variados. Marcelo. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. O Banco Mundial divulgou hoje um relatório que mostra que a cada ano 15 milhões de meninas em todo o mundo se casam antes de completar 18 anos. O documento mostra que existem atualmente mais de 700 milhões de mulheres no mundo que se casaram antes de completar os 18 anos. Só no Brasil, 36% da população feminina se encontram nessa situação. Apesar da lei brasileira estipular 18 anos como idade legal para o casamento, o país tem o maior número de casos de casamento infantil da América Latina e o 4º no mundo. Para a autora do estudo, Paula Tavares, isso ocorre em parte porque a lei brasileira permite o casamento a partir dos 16 anos, desde que haja consentimento dos pais. O estudo foi feito pelo Banco Mundial em parceria com a Organização das Nações Unidas. Vamos falar agora de outro assunto, vamos falar agora de cerveja, porque os moradores de Blumenau agora podem dizer que moram na capital nacional da cerveja. O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que concede esse título à cidade catarinense. Ao sancionar a lei, Temer destacou o aspecto agregador da cerveja. Vamos ouvir aí o que disse o presidente. E como foi dito pelo Dalírio, pelo senador Dalírio e pelo Décio, na verdade ela é a cerveja um fenômeno de agregação, de congregação, não é? Você nunca vê alguém tomando uma cerveja sozinho, você vê alguém num bar com uma mesa, 4, 5, 6 pessoas, tomando uma cerveja, não é? E conversando animadamente. E esse animadamente é exatamente o ânimo que preside, penso eu, a cidade de Blumenau. Rosiane, eu não sei os lugares que o nosso presidente frequenta, mas os que eu frequento eu vejo sim muitas pessoas bebendo cerveja sozinhas. Lembrando que Blumenau cedia a famosa Oktoberfest, festa tradicional que reúne todos os anos cervejeiros e turistas na cidade. Rosiane. Eu vi que você gostou de fazer essa pauta, viu, Marcelo? Pelo seu sorriso ficou bem claro aqui que realmente você é um apreciador da boa cerveja. Eu acho que agrega, assim, acho que tem as duas situações, né? Tanto que você já visualizou, como, por exemplo, quando a gente vê mesmo aquela festa em Blumenau, é um número muito grande de pessoas, várias pessoas ao mesmo tempo ali comemorando aquela festividade toda. Mas vamos seguir com o noticiário. Agora a gente vai para corredores internacionais, porque hoje teve reunião de chanceleres na Argentina, primeira atividade de fato aí do novo ministro Aloysio Nunes, a primeira missão dele. E quem tem detalhes para a gente sobre esta reunião é Mônica Ianakiev.
2 dias depois de ter assumido o cargo de ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira realizou sua primeira viagem internacional. Ele veio a Buenos Aires para o encontro de chanceleres do Mercosul, o bloco regional integrado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Na reunião, o principal tema foi a negociação de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Segundo a chanceler argentina, Susana Malcorra, no momento existe um enorme interesse por parte desses 28 países europeus para fechar um acordo com o Mercosul. E ela acha que não se pode perder essa oportunidade. O ministro Aloysio Nunes teve um encontro bilateral com Malcorra, mas na reunião não se falou sobre as Ilhas Malvinas, um arquipélago do Atlântico Sul que faz parte do Reino Unido, mas cuja soberania é reivindicada pela Argentina. No início do mês, o governo argentino manifestou a sua preocupação em relação a aviões militares britânicos que teriam pousado em território brasileiro para se reabastecer antes de seguir caminho para as Ilhas Malvinas. O Ministério das Relações Exteriores argentino considera que, ao permitir a realização dessas escalas, o governo brasileiro estaria violando um compromisso assumido pelo Mercosul de demonstrar sua solidariedade aos argentinos, impedindo a entrada em seu território de navios ou aviões de guerra britânicos com destino às Malvinas. Portanto, as informações aí de Mônica Yanakiev, diretamente de Buenos Aires, na Argentina. E o ministro de Relações Exteriores, ele foi abordado, após essas reuniões, concedeu entrevista, a gente teve gravações lá de Buenos Aires, feitas por celular mesmo. E a Mariana Jungmann, a gente lembra, Mari, que durante a semana a gente conversou sobre isso aqui, dizendo que Aloysio Nunes tinha essa missão, que um dos pontos a serem tratados é essa situação da Venezuela no bloco, e esse foi um dos pontos que ele foi abordado. Ele foi questionado, foi um dos primeiros momentos que ele se manifestou sobre questões de fato mesmo, em relação à pasta que ele está ocupando tão recentemente, Rosiane? E ele falou sobre essa questão da participação da Venezuela no Mercosul, que é uma questão que ainda não está definida, mas o ministro já expressou uma opinião que vem ao encontro daquilo que a gente já antecipou aqui, que a posição dele sobre a Venezuela é de que o país não é democrático. Vamos ouvir Aloysio Nunes Ferreira. Está com seus direitos suspensos, por decisão dos fundadores do Mercosul. E essa é uma situação que eu não sei até quando vai perdurar. Mas é claro, nós também falamos sobre a nossa preocupação com a situação democrática e desejando que os venezuelanos encontrem uma forma de superar isso, de seguir o caminho da democracia, que o calendário eleitoral seja respeitado, que haja reconhecimento da divisão dos poderes, prerrogativas da Assembleia, presos políticos que nos preocupam, Isso tudo foi levantado como uma preocupação, mas que hoje, hoje a Venezuela está com seus direitos suspensos, o exercício de seus direitos suspensos. Olha, a gente vai diretamente ao Palácio do Planalto, porque o porta-voz Alexandre Parola está fazendo um comunicado neste momento. Onde participará da cerimônia de abertura da comporta do reservatório de Campos. Finalmente, o presidente Michel Temer visita a cidade de Monteiro, onde celebrará a chegada das águas do Rio São Francisco à Paraíba. As cerimônias em Sertânia e Monteiro marcam a entrega do chamado Eixo Leste do projeto de integração do Rio São Francisco. Em 10 meses de trabalho, foram investidos mais de 602 milhões de reais nas obras. Graças a isso, foi possível concluir os 217 quilômetros do Eixo Leste, entregar 3 das suas 6 estações de bombeamento e instalar outras estruturas que estão trazendo as águas do São Francisco a municípios de Pernambuco e da Paraíba. As estruturas do Eixo Leste serão responsáveis por garantir a segurança hídrica de 4,5 milhões de pessoas em 168 municípios da Paraíba e de Pernambuco. A conclusão do Eixo Leste, obra do Projeto São Francisco, que foi acelerada por determinação do presidente da República, é mais uma expressão da prioridade conferida pelo governo federal ao desenvolvimento do Nordeste. Para o presidente Michel Temer,
é fundamental garantir que a prosperidade seja estendida a todas as regiões do país. Mas Portanto, aí umas declarações já para antecipar números do que vai ser a inauguração de um dos trechos da transposição do Rio São Francisco amanhã. É uma das agendas do presidente Michel Temer, então o porta-voz Alexandre Parola já antecipou aí onde que vai ser esta inauguração e alguns números. Você confere os detalhes depois no site agenciabrasil.ebc.com.br. Um breve intervalo, eu volto já e espera a gente, fica aí porque a gente vai dar todos os detalhes para você que quer sacar ali o dinheiro do FGTS na conta inativa. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Você está lembrado, né? Amanhã começa aí o saque do FGTS das contas inativas. E Marcelo Brandão vai dar todos os detalhes aí dessa prestação de serviço para você. É isso mesmo, Rosiane. Está chegando o dia, está chegando a hora. A partir de amanhã, quase 5 milhões de trabalhadores que têm contas inativas do FGTS poderão sacar o valor depositado. Esse número de pessoas corresponde apenas àqueles que fazem aniversário em janeiro e fevereiro, que conforme o calendário de saque, poderão retirar o dinheiro já nesta sexta-feira. O pagamento das quase 50 milhões de contas inativas seguirá um calendário específico, que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. E dessa forma, os nascidos em janeiro e fevereiro sacam a partir de amanhã. Nascidos em março e maio, de março a maio, sacam o mês que vem. E a gente pode ver que todos os beneficiários têm até o dia 31 de julho para retirar o dinheiro. A Caixa anunciou que vai abrir mais de 1.800 agências nesse sábado, das 9 às 3 da tarde, para auxiliar no atendimento aos beneficiários. O trabalhador que não sabe ainda se tem dinheiro a receber pode acessar o site sobre as contas inativas ou também ligar nos telefones 0800 726 2017 e 0800 726 0207. Rosiane. Marcelo, eu sei, assim, um passarinho me contou que você tem, inclusive, saldo aí de conta inativa para receber. Eu só quero saber uma coisa, vai fazer o que com o dinheiro? Eu vou investir em uma viagem, vou fazer umas viagens aí, né? Não tem tanto dinheiro assim. Ou usar dinheiro para fazer uma viagem. Que coisa boa, então. E olha, aqui do meu lado também, viu? Mariana Jungmann também tem. E Mariana Jungmann também vai nos contar em que vai usar esse dinheiro. Não vou usar pra nada, vou botar na poupança e guardar, viu? Como eu tô aprendendo direitinho. Muito bem, assim, tá numa linha certa, enfrentamento de crise, vamos superar a crise. Muito bem, Mariana Jungmann. E olha, agora eu vou conferir uma outra informação aqui, da Agência Brasil ainda, mas é sobre, já que a gente está falando de crise aí, é sobre uma decisão da Justiça do Rio que impede que seja descontado daqueles servidores que estão com salários atrasados, parcelas de empréstimo, que sejam descontadas essas parcelas, né, Marcelo? Isso, Rosiane. Uma liminar concedida pela Justiça do Rio de Janeiro impede que 26 bancos descontem valores referentes a empréstimos consignados das contas de servidores públicos que estejam com salários atrasados. A decisão de ontem vale para todo o Brasil e a multa para cada infração cometida é de R$10 mil. O entendimento da juíza Maria Cristina Hucker, responsável pela decisão, é que se o Estado atrasa os salários dos servidores, é evidente a responsabilidade do Estado e não do servidor no atraso nesse desconto do valor consignado. A liminar determina ainda a exclusão dos nomes dos servidores inscritos em cadastros de devedores. Por se tratar de uma decisão liminar, a decisão tem efeito imediato, mas os bancos ainda podem recorrer. Você pode conferir a lista completa desses 26 bancos réus no processo lá no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. Rosiane. Obrigada, Marcelo. Já que a gente está falando de Rio de Janeiro e de justiça, a gente vai falar de um outro tema, o ex-governador Sérgio Cabral, também ali em relação ao Rio de Janeiro. Quem tem informações para a gente é Priscila Terezo, porque ontem o ex-governador sofreu mais uma condenação e hoje teve uma decisão em relação à transferência de presídio. Vamos conferir as informações de Priscila Terezo.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, e outros presos com ensino superior serão transferidos do complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste, para Benfica, na Zona Norte do Rio. O novo local vai abrigar os detentos relacionados à Operação Lava Jato e a transferência deve acontecer até a Páscoa. Nesta quarta-feira, o Ministério Público Federal no Rio apresentou nova denúncia contra o ex-governador. Sérgio Cabral é acusado de 64 crimes, entre lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção passiva. A denúncia é resultado das investigações da Força Tarefa da Lava Jato no Rio. Além de Cabral, acusado de estar no comando da organização criminosa, mais 8 pessoas foram denunciadas, entre elas os doleiros Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e o sócio Cláudio de Souza. Os dois foram presos no Uruguai na última semana. Ficou comprovado que o ex-governador tinha contas no exterior, no total de 100 milhões de dólares, dos quais 85 milhões já foram recuperados. A justiça tem provas de que Claret e Cláudio de Souza ajudaram Cabral a receber 3 milhões de dólares em propinas da Odebrecht, que estava em um banco em Andorra, na Europa. Sérgio Cabral está preso desde novembro do ano passado, quando foi deflagrada a Operação Calicut, que investiga o desvio de recursos públicos federais em obras pelo governo do estado. A gente diz que hoje Olha, e hoje é o dia de Quinta Realidade na nova grade de programação da TV Brasil. E aí, o programa Caminhos da Reportagem tem horário novo e hoje tem uma reportagem especial sobre a situação daquelas pessoas que estavam aguardando, né, a adoção, mas já estão completando 18 anos e têm que sair. Então, acompanhe aí como que vai ser esse documentário, um pouco dessa nova grade de programação da TV Brasil, Quinta-feira, Realidade. Eu acho que eu não posso voltar para minha casa de volta. Aí eu quero ser adotado. A gente tem jovens que sim, buscam energia naquele passado para construir uma nova e linda história. Não é só o pai e a mãe que adota a criança. A criança e o adolescente também adotam um pai e uma mãe. Nesse sentido, é uma adoção com mais paixão, com mais força, com mais energia, com mais possibilidades de dar certo, porque são forças que se encontram para um desejo único, que é o desejo da felicidade e de estar dentro de uma família feliz. Por mais que você não seja adotado, há esperança. Porque se aconteceu comigo nos 45 minutos do segundo tempo, pode acontecer com você a adoção. Mas pode não acontecer com você a adoção e você pode dar certo na vida. E olha, a gente vai agora conferir as últimas informações no estúdio da Rádio Nacional com Jéssica Gonçalves. Rosiane, mais de 2.000 armas brancas, 271 celulares, drogas e outros itens, como dinheiro e eletrodomésticos, foram encontrados na primeira fase da Operação Varredura, realizada em 10 presídios estaduais de todo o país. Entre as instalações prisionais que foram vistoriadas estão a penitenciária de Alcaçuz, em Natal, a de Monte Cristo, em Roraima, e o complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, em Manaus, todas com histórico de rebeliões recentes. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou que o prazo de duração da Operação Varredura é de 1 ano, mas disse que é importante as autoridades locais seguirem com ações dessa natureza para tornar as vistorias algo permanente e impedir, então, a entrada de material ilícito nos estabelecimentos prisionais. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, eu volto a conversar rapidamente aqui com Mariana Jungmann, só para contar para vocês o seguinte. Esta semana a gente começou numa expectativa muito grande, muita movimentação aqui. E aí ontem, casas, câmaras de Senado superlotadas, mas hoje esvaziamento, né, Mariana?
Aliás, ontem estavam lotadas por mulheres que vieram participar das solenidades, das sessões especiais em homenagem ao Dia das Mulheres e de parlamentares. Mas muitos dos deputados e senadores, Rosiane, começaram a ir embora ontem mesmo, quando perceberam que nas duas casas não haveria aí votações que não fossem ligadas ao tema das mulheres, né? E olha, o nosso cinegrafista aqui, o Chandelle, só está dando aí para um norte para vocês, um giro pelo Salão Verde, para vocês terem ideia de como está o Salão Verde aqui, completamente vazio. Este salão, gente, é onde fica aquele tumulto imenso, né, Mariana, durante os dias de votação, com muitos parlamentares, muita gente da imprensa e também as pessoas que vêm da sociedade civil para acompanhar as sessões. Então, vocês sentiram aí só um pouquinho de como está esse esvaziamento. Pela Rádio Nacional, Rosiane, não pôde ver o salão vazio, mas dá para imaginar aí como é que é um salão verde bem esvaziado. Alguns profissionais de imprensa só circulando ainda por aqui. E aí a gente consegue só descrever um pouquinho para vocês, que é o seguinte, é um salão muito grande, imagina assim um salão de festa, tamanho de ginásio praticamente, e aí ele completamente vazio. Bem, um ótimo dia para a gente admirar as obras de arte que tem, inclusive o painel de Atos Bulcão, que é esse que quem está nos acompanhando pela televisão vê lá ao fundo, um belíssimo painel em azul e branco. Então é bom para vocês conhecerem os bastidores aqui também da cobertura do Congresso Nacional. E gente, a gente vai ficando por aqui. Lembra que amanhã é sexta-feira, dia de balanço da semana, os detalhes políticos, os principais fatos. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Rosiane. Até amanhã, a gente te espera por aqui.